Direto da redação. Você já assistiu aquele filme Parque dos Dinossauros? Aqueles dinossauros gigantes. Aquilo é uma obra de ficção científica, né? Mas os dinossauros todo mundo sabe que existiram. E no Brasil tinha dinossauros. Os paleontólogos investigam pedaços de uma ossada de um dinossauro gigante que foram encontrados em um canteiro de obras de uma ferrovia no Maranhão. E não existem estudos ainda sobre essa ossada que foi encontrada. Os pesquisadores acreditam que podem estar diante de uma nova espécie de dinossauro que habitou no Brasil. Só o osso da perna do bicho, o fêmur, ele mede 1,5 metro de comprimento. E pelos cálculos, o bicho pode chegar a 18 metros de comprimento. Isso é um edifício, ó. Um edifício de 18 metros. Vamos conferir a reportagem de Igor Cardim. Me diz aí, você gostava de ouvir histórias de dinossauros quando era criança? Colecionava miniaturas dos gigantes pré-históricos? Se você se identificou com tudo isso, escuta só essa história. No início do mês passado, no interior do Maranhão, pedaços de uma ossada de um dinossauro gigante foram encontrados em canteiro de obras de uma ferrovia. Depois do achado, a área foi isolada e os paleontólogos entraram em ação. Homero Resch é gerente de engenharia da construtora responsável pela obra e conta que a equipe já estava preparada com arqueólogos. Realmente é algo inédito para a companhia esse achado. Desde o início das obras, estávamos preparados com um time de arqueologia, acompanhando as escavações e as máquinas. Não esperávamos encontrar algum item da paleontologia. Não existem estudos ainda sobre essa ossada que foi encontrada. Os pesquisadores acreditam que podem estar diante de uma nova espécie no Brasil. Mas de uma coisa eles já sabem: o dino é considerado gigante e raro. Para se ter uma ideia, só o osso da perna dele, o fêmur, mede 1,5 metro de comprimento. Pelos cálculos, o bicho pode chegar a 18 metros de comprimento. Os próximos passos agora são a limpeza e remontagem dos fósseis achados. O professor e paleontólogo Elver Maier, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, explica sobre esse achado histórico. A descoberta de fósseis de um animal tão grande é importante para que possamos entender melhor como os organismos terrestres se transformaram ao longo do tempo durante a história da Terra. Esse achado revelou uma grande quantidade de fósseis em uma área relativamente pequena. Por isso, nós temos material para trabalhar uns bons anos daqui por diante. Os fósseis encontrados vão ajudar também a entender melhor as relações de parentesco dentro de um grande grupo de dinossauros, que são chamados saurópodes. Além disso, os fósseis encontrados vão lançar luz sobre como o corpo desses animais funcionava em termos de metabolismo, para que pudessem então sustentar corpos de tamanho tão colossal. Em 2018, o Museu Nacional pegou fogo e as chamas levaram um pedaço da história do país. Em meio às cinzas estavam pedaços de um fóssil do crânio de um dinossauro, encontrado entre a década de 1940 e 1960, que nunca tinha sido estudado. Mesmo assim, os estudos científicos e a tecnologia superaram o desastre. Desde 2017, o fóssil estava no Museu Nacional, justamente para ser catalogado, estudado e, graças à digitalização da ossada do bicho, foi possível realizar pesquisas com uma descoberta de mais de 80 anos atrás. Em setembro desse ano, o resultado desse trabalho, realizado por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi publicado em uma revista científica internacional. A descoberta mostrou que trata-se de um parente de um Velociraptor, que eram dinossauros menores, de até 15 quilos, bípedes e com grandes garras. O nome do dinossauro brasileiro é Ipupiara lopai e deve ter vivido entre 66 e 72 milhões de anos atrás. Quanta história esse fóssil vivenciou, né? Na próxima reportagem eu conto um pouco sobre a relação do Brasil com os dinossauros. Com sonoplastia de José Maria Pardal e supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim.